Olá, gente, somos da segunda série B do Colégio Estadual Arthur Fosse. Vamos expor nossos conceitos sobre o pensamento entre as sociedades de diferentes tipos e de diferentes situações. O que consiste na sociedade? A sociedade, ela consiste na diferença entre as pessoas. Se cada um fosse pensar do seu próprio jeito, igual às outras pessoas, não seria uma sociedade, pois todos estariam pensando no mesmo argumento e na mesma coisa. Uma sociedade, ela consiste na qual se representa em diferentes opiniões, em diferentes conceitos. E é nisso que cada um vai expor. Mas nem sempre diferentes conceitos formam uma sociedade, porque é de diferenças que acaba criando confusões. Às vezes, um pensa de uma forma, já o outro não pensa da mesma forma. Isso é aceitar opiniões, mas nem todos realmente aceitam uma opinião contrária. Muitas vezes uma opinião contrária gera confusão ao invés de acordo e opinião. O humanismo, onde o poder centralizado estava na igreja. Aí nessas opiniões, muitas pessoas tinham um conceito diferente dos religiosos, onde eles preferiam o cálculo, matemática, entre outras matérias. Aí nisso, a igreja tinha uma opinião muito contrária, onde mandavam matar essas pessoas que praticavam tais matérias. E também podemos falar sobre o que? Um caso hoje em dia é quando uma pessoa defende lado A e defende lado B, onde gera muita discussão e discórdia. E sendo que, assim, não tem uma opinião concreta sobre o A ou o B, só por gostar ou, sei lá, influência de outros, acabou ou votando ou fazendo algo E também por dinheiro. Muita gente só vota, muita gente só vai expor aquele amor por aquela pessoa, ou determinado candidato, ou determinada pessoa, pelo que ela vai oferecer. Bolsa Família. Não, ela vai rir. Em determinadas pessoas, ela só consiste naquilo que vai favorecer a ela naquele momento. Mas depois que sai daquele período, vê que as outras pessoas não estão enxergando, ela vai lá e quebra a cara. Uma expressão muito usada hoje na sociedade. Sim, só que porém, voltando aqui o caso do rapaz aqui, muitas pessoas hoje em dia, quando falam em igreja, dizem, eu não vou para a igreja porque a igreja fala que tem que combater o mal e é o que mais causou o mal. Só que não devemos olhar apenas o mal que ela fez no passado. Não é porque a religião em si fez algo no passado que significa que hoje ela faz a mesma coisa. Eu não estou criticando a igreja. Bom, eu não critiquei a igreja, só deixando claro. Eu não disse fez coisas ruins, mas também trouxe muitas coisas boas. Mas eu só usei um exemplo, naquele tempo, que gerou muita discórdia só por opiniões contrárias. Mas porque vindo dele, não é bom a gente esclarecer. E Conhecemos a a palavra peça. sociedade já diz bem claro que sociedade tem que ser um grupo de pessoas que diferentes opiniões, grupos sociais, essas coisas. Então, pra mim não, corta pra mim. Corta pra mim. Calma. Pausa aí. Bom, de acordo com os meus conceitos, a sociedade teria que se reunir e ver o que poderia melhorar na política ou qualquer coisa. Mas assim. hoje as pessoas não querem se reunir. Elas não querem pensar em se reunir para debater aquilo que vai trazer o melhor para as outras pessoas. Elas só querem ver o seu próprio ego, elas só querem ver o seu próprio orgulho Só para si olha pra próprio. si, as pessoas só estão se importando. Olha, eu vou fazer isso porque vai ser bom pra mim. Mas É não por isso que a olha sociedade está do jeito que está hoje. Eu acho que na verdade hoje em dia não existe muito essa questão de sociedade mais, porque antigamente realmente tinha sociedade, porque antigamente se reuniam pessoas para decidir coisas. Para hoje em argumentar. dia, com a tecnologia mudou muito. Hoje em dia não tem mais esse negócio de reunir. Hoje em dia, se você quer falar para alguém, você vai no celular, não precisa reunir. Então meio que acabou mais essa questão de A sociedade. tecnologia melhorou, só que afastou um pouco as Melhorou pessoas. Mas, tipo, se você planejar, se você saber com que você vai usar aquilo, a tecnologia ela é um bem para a sociedade, mas também ela é um mal muito grande. Porque se você saber como aquilo vai ser usado, é tipo, igual uma espada de dois gumes, você pode usar ela para um lado e tanto para o outro. Por exemplo, você usa uma rede social, você pode usar ela para o bem, então expressando aquilo que você vai querer para a sociedade, mas também você pode usar ela para o mal, fazendo um bullying, fazendo uma humilhação para as outras pessoas. Fazendo o que a gente faz no Cyberbullying. Facebook Cyberbullying. dele. É. O Facebook dele é um exemplo de mal.
conduta do... Max Weber, ele era o quê? Ele era um homem que valorizava o trabalho e sua economia. Pelo meu conceito, e que eu entendi ali, ele era como algumas pessoas que podemos ver hoje em dia. Ele trabalha e se preocupa com sua economia, para um dia chegar num patamar, digamos, elevado, para poder se manter e conseguir os benefícios que a sociedade tem ali a Pai passou oferecer. bem na hora do coisa. E você acabou de atrapalhar, porque não tinha nada de pensar. Que eu li em Max Weber, ele é um homem que trabalhava e se preocupava com a economia. Ele valorizava muito esses aspectos, o trabalho e sua doutrina. Bom, como posso dizer, ele era uma daquelas pessoas que podemos ver hoje em dia e avaliar, aquelas pessoas que trabalham com a ganância de enricar e conseguir um patamar muito elevado e conseguir o quê? Conseguir com aquilo que ele juntou e trabalhou para ter, conseguir os benefícios que tem o mundo a lhe oferecer. Uma poesia agora. Isso é o que vemos na sociedade de hoje em dia. Por exemplo, uma pessoa se preocupa em trabalhar a vida toda para conquistar, digamos, um carro dos sonhos, uma moto dos sonhos, e deixa de viver o eu, o agora, para viver o mais distante possível. A sociedade hoje em dia é muito consumista. Elas querem ter aquilo que não podem e querem sempre ter aquilo mais do que os outros, para tentarem não mostrar para si próprios que ela podem, mas sim mostrar e demonstrar aquilo que ela comprou, aquilo que ela usa, aquilo que ela veste, aquilo que ela transmite para os outros. Embora nem seja todo mundo assim, porque hoje em dia, principalmente na juventude, o que nós mais vemos, não é gente se preocupando em conquistar suas coisas, porque muitas das pessoas trabalham para investir seu dinheiro em diversão. Quer ir para festa, quer beber, quer ir farrear. Muitos não estão se preocupados em guardar e acumular seu dinheiro para Agora a conquistar questão dos coisas. pais não, eles sempre ficam, olha, não gaste com besteira, enquanto a gente vai ter o dinheiro, gasta com qualquer coisa. Ou seja, a juventude hoje em dia não pensa muito no seu futuro, Só pensa mais pensa no só agora. no agora. E deixa de espelhar-se, por exemplo, de construir uma família, de ver o que o filho vai ser, se o filho vai passar bem, se as futuras gerações dele vai ter um bom patamar de vida, e só passa a ver o seu próprio ego, o seu próprio eu. Quando está tudo bem para si próprio, tudo beleza. Mas ele não difere naquilo que vai acontecer no futuro. Pausa. Um debate a respeito do capitalismo e iremos fazer algumas críticas a respeito desse tema. Alguns pensamentos a respeito do capitalismo. Outro exemplo bom de citar é a nossa política no Brasil. No capitalismo, nós trabalhamos para conseguir nossos bens, para conquistar nossas coisas. Porém, hoje em dia na política, o que nós estamos mais vendo é pessoas conseguir suas coisas sem trabalho, porque você vai observar um político hoje em dia, a vida de um deputado aí, não faz nada. É muito melhor que a Não nossa. faz nada pelo nosso país, não faz nada pelo povo e conquista bilhões de Não, coisas. sem contar que eles fazem viagens do nosso bolso. Tudo pra eles. Mas hospedagem. isso difere que nós próprios, muitas das vezes, muita gente erra, porque vê aquilo como se eles estivessem fardados com uma capa por cima. No início, vemos ele uma pessoa boa, por exemplo, uma pessoa aparentemente boa, mas quando vai ver as intenções dela são completamente diferentes daquilo que ela fala. Muita gente Mas não... às vezes a pessoa até sabe que a pessoa não presta e volta a si mesmo. Sim, porque isso Benefício aos seus bolsos. beneficia aos seus bolsos, a si próprio. E você tira, a corrupção já não vem só do político, é o brasileiro no geral. Porque você tira um exemplo do Bolsa Família aí. Muita gente quer votar em certo candidato porque ele dá R$100 a você. Mas não olha que para ele lhe dar R$100 ele roubou 100 mil. E fez um rombo grande no Brasil. E a maioria dos argumentos dessas pessoas são dizer o quê? Ah, esse tal indivíduo roubou, mas dividiu com os pobres. Não fez mais que a obrigação. Não, Deixou... na verdade, acho que ele tá devolvendo o que ele pegou seu. Na verdade, Se nós nem trabalhamos para conquistar Ele isso. não devolve nem um terço. nada. Ele, por exemplo, muitas das vezes nós chegamos lá para votar numa urna, a gente escolhe um determinado candidato para nos assumir perante aos outros estados e às outras nações, não é isso? Eu vi uma matéria que um vereador falou bem assim. Tava em um grupo na rede social e falou: olha, eu ainda estou deitado porque eu não tenho que trabalhar. Porque o povo trabalha pra mim, eu não trabalho pra ninguém. Então quer dizer que enquanto ele tá lá deitado, o povo tá na rua caçando um trabalho, não.
E ele tá lá deitado. Mas isso porque... É obrigação dele tá... Mas Mas isso ele porque foi não melhor vemos pra a ficha, muita gente não vê a ficha, não vê o que ele planeja. Como o Ismael falou aqui, como o Ismael citou, somos alienados por causa de R$100. Somos alienados por um pouco de dinheiro, que isso daí vai passar e ele vai continuar recebendo muito mais e não vai fazer nada pela nossa sociedade em que vivemos. Mas muitas vezes as pessoas se enganam porque acham que o político é aquele que chega ali, te dou um dinheirinho, compra um remédio pra você. Muitas pessoas acham que é isso. Exemplo, os vereadores. Vou citar aqui, tem muitos aqui em Cariri, eu não ligo não em si. Aí tem uns que chegam lá, compram um remédio e entregam uma pessoa. Aí acha que aquilo é o trabalho dela. Não, essas pessoas precisam criar leis. Elas não criam nada e além do mais o quê? Tentam comprar voto com certas coisas. Um verdadeiro exemplo de quem realmente trabalha para conquistar suas coisas, a gente só encontramos em pessoas mais dignas. Porque geralmente quem mais tem dinheiro é quem menos faz por onde. Agora você vê um professor que levanta de manhã cedo para ir conquistar suas coisas, você vê um pedreiro não damos valor que a se isso. esforça muito para ir fazer suas coisas. Isso sim, um trabalhador de roça. Geralmente as pessoas que mais ralam para conseguir menos. Agora quando você vê um que ganha mais, geralmente é o que menos rala. No caso do político. De acordo com um certo dado de alguns sites, os políticos brasileiros são os que mais ganham no mundo. E é o que menos faz. E Mas- ganham o dobro do segundo lugar. Sim, mas também uma coisa que se defere quando o Ismael falou sobre os políticos, que eles são mais valorizados do que uma pessoa. Mas isso é uma coisa que a gente impõe eles lá em cima. Eles não estão lá porque eles mereceram. Eles estão lá porque nós votamos nele. Nós que escolhemos. E muitas das vezes trocamos isso só por meros favores. E depois eles viram as costas pra gente. Isso é consultado no capitalismo de hoje. Muitas das vezes pensamos que o escravismo, a escravidão saiu no Brasil tem muito tempo, mas não, ela consiste até hoje na sociedade. Tem muita gente que trabalha só perante o pão que come. E é aí que entra a questão da sociedade. Se a sociedade se organizasse e visse que realmente vai votar, tivesse um conceito sobre os partidos que estão ali disputando, se organizassem e pensassem que votar, não seria assim. Fazer uma manifestação, mas não como em Brasília, né? Porque quando você vai ver uma manifestação hoje em dia, é destruindo o patrimônio público, fazendo várias coisas, achando que aquilo é Sendo que buscar, isso é de nós próprios. achando que aquilo ali é buscar o certo, sendo que aquilo ali saiu do nosso. No going back.